Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos mais uma vez aqui para juntos podermos aprender um pouco mais a palavra do Senhor. É um prazer imenso poder estar com os irmãos para juntos nós conversarmos um pouco mais a respeito da palavra do Senhor, das Escrituras, aquilo que Deus tem, revelado, por meio das santas Escrituras, que é a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente, única, é o nosso meio, o nosso manual de fé e prática de vivência, é ela que tem a palavra final sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, somos guiados por ela, somos exortados por ela. Em nome de Jesus, nós estaremos hoje aí, nesse vídeo, estaremos falando um pouquinho sobre as Escrituras, sobre a doutrina das Escrituras, trazendo alguns aspectos importantes ao nosso coração, principalmente pelo contexto, o meio que nós vivemos, onde a palavra de Deus tem sido renegada, a segundo plano, tem sido desprezada em muitos lugares, mesmo sendo o livro mais vendido, mas infelizmente tem sido aí em alguns ramos, em alguns lugares, o livro menos conhecido, menos praticado, menos honrado, venerado, que é a palavra de Deus. Antes, eu quero aí agradecer a você que é inscrito no nosso canal, que Deus te abençoe tremendamente. Você que ainda não é, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho de notificação para que você possa estar recebendo aí nossas postagens, nossos vídeos de primeira mão. O intuito do nosso canal é ser bênção para você, para sua casa, para sua vida, para sua família, é o desejo do nosso coração. Estamos aí para aprender junto, não quero aqui ser dogmático nem taxativo, mas quero de uma maneira, pelo Espírito Santo de Deus, direcionado por Ele, ser bênção, um canal de bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, e também no seu ministério, de alguma forma poder te suprir, poder te ajudar, para que você possa aí ter um ministério de excelência para a glória de Deus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, se inscreva, seja inscrito no nosso canal, que Deus possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler, primeiramente, na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Ele vai dar aqui, alguns avisos, alguns conselhos muito importantes. Paulo, o jovem pastor Timóteo, que era o pastor da igreja em Éfeso, diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, ou seja, teopneustos, ou seja, ela é soprada por Deus. É útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar da maneira certa, correta de viver. E isso para que o servo de Deus, o obreiro de Deus, esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras, para que ele possa ser útil, possa estar apto para toda boa obra. Meus queridos irmãos, nós vivemos em uma época em que a fé cristã ela se encontra cercada aí pelo ceticismo, pelo racionalismo e também pelo materialismo, aquela busca desenfreada por coisas materiais. Pelo racionalismo, porque tudo passa pela razão. Se aquilo não cabe na razão, então é descartado. Eu preciso raciocinar, precisa bater na minha razão. Se há razão, então eu acredito. Se não tem, tira fora. E pelo ceticismo, tem as pessoas que não creem. Vivemos esse período de ateísmo. Hoje o número de ateus tem crescido assustadoramente no mundo. E entre outros ismos, nós temos por aí que tentam colocar o que em descrédito, a verdade absoluta da palavra de Deus, inclusive nos círculos cristãos, na igreja de Deus, nas igrejas, nas denominações, nas congregações, nos seminários teológicos, nas universidades teológicas. A gente vê muito isso, fruto aí desse período do iluminismo, da renascença, do liberalismo teológico, que praticamente aí, trouxe muitos danos, para a vida cristã, para a Igreja de Deus. Desde longas datas, a Bíblia ela tem sido desafiada em sua veracidade, se o que ela diz realmente é verdade ou não.
Então, há em toda a história do cristianismo, mais de 2000 anos de história, que uma luta constante do inimigo que é tentar destruir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nós temos hoje, né? Entretanto, ao que parece, né, as forças espirituais do mal, nesses tempos finais, tempo que nós estamos vivendo agora, né, estão deixando de lado as suas táticas antigas e agora estão tentando o quê? Perverter a mensagem das Escrituras, né, principalmente aqueles de linha mais liberal, né, né, de linha, né, da teologia liberal, o liberalismo teológico, né, muito nocivo, né. Então você tem também o que seitas, né, falsas doutrinas, né, se proliferam aí por toda parte, né, em sua maioria iniciada, né, e conduzida por líderes que quase sempre se consideram que inspirados por uma divindade, né, ou seja, por um espírito divino, né, e para muitos a Bíblia não passa o quê? De mais um livro, como outro qualquer, infelizmente, não é verdade? Então, diferente dessa concepção, né, nós, cristãos, crentes em Jesus Cristo, nós cremos na palavra de Deus de forma sólida, de forma convicta, né, e inalterável, né? E não é por acaso que a Bíblia é considerada para nós o livro dos livros, né? É o maior livro de todos os tempos. Na verdade, é por meio de sua leitura, né, que o homem pode ter o quê? Conhecimento das coisas importantes, tanto do passado, do presente e do futuro. E principalmente é onde nós temos a revelação, né, da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a revelação de Deus, onde Deus se revela, né, de maneira específica para nós, e também do Espírito Santo e de toda essa história, a história da redenção, né, do pecado original, do que Deus fez para resgatar o homem, trazer o homem de volta, né, por isso, porque pelo meio da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Para que a sua fé, meu querido irmão, seja fortalecida, então, nesse vídeo serão apresentados, né, ainda que de forma concisa, né, algumas provas, né, da origem das Escrituras, né, as quais evidenciam aí, né, a Bíblia, né, como sendo a verdadeira palavra de Deus, né? Então, nós desejamos, ao término, né, desse vídeo aí, né, que você, meu amigo, minha amiga, seja edificado, né, e chegue à conclusão de que vale a pena conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Na verdade, Bíblia, né? Bíblia. O vocábulo Bíblia não se acha escrito, né, em nenhum texto das Sagradas Escrituras, né? Bíblia em si, né? Pelo contrário, consta apenas, né, da capa da Bíblia que eu e você temos. Mas etimologicamente a palavra Bíblia, né, utilizada na língua portuguesa, ela vem do latim, né, vem do termo, né, biblos, do grego biblos, latim, perdoa, né, do termo grego biblos, que significa uma coleção de livros, né? Então, no primeiro livro, né, do Novo Testamento, nós lemos, né, livro, né, Mateus 1:1, você vê lá, livro, em grego é biblos, da genealogia de Jesus Cristo, né? Então, a forma, né, diminutiva de bíblios é biblion, né, que significa pequeno livro. Essa expressão ela pode ser lida em Lucas 4,17, né, quando diz lá que e foi-lhe dado o livro, Biblion, do profeta Isaías, né? E quando abriu o livro, né, Biblion, né, achou ali o lugar em que estava escrito, né? Os irmãos conhecem muito bem a história. O Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu, né? Tudo isso aí. A origem do termo biblos, ela vem do nome dado, né, à polpa, né, interna da planta do papiro, né, que se escreviam ali os livros sagrados, né? Então, o significado da palavra Bíblia é coleção de livros pequenos, uma pequena coleção de livros, uma mini biblioteca que nós temos. Com a invenção do papel, muitos anos depois, né, os rolos desapareceram. E então a palavra Biblos deu origem ao termo livro, como nós temos hoje. Então, os doutores nesse assunto não são de comum acordo de que foi João Crisóstomo, né, patriarca ali de Constantinopla, se eu não me engano, que usou pela primeira vez, né, o nome Bíblia, já no século IV. No século IV. A Bíblia também, ela recebe outros nomes, né? A Bíblia também é chamada de as Escrituras, né?
ela é chamada de escrituras, né? Tanto no plural, escrituras, como no singular, escritura, né? E, em verdade, né, a palavra escritura ou escrituras é uma derivação do vocábulo latim scriptura, né? Que significa escritos sagrados. O apóstolo Paulo, ele usou as expressões sagradas escrituras. Nós vemos isso em Romanos 1 e 2. Sagradas letras, né? Nós lemos aí em 2 Timóteo 3,15, um versículo antes do que nós lemos, né? E os oráculos de Deus, Romanos 3,2. Todavia, né, um dos nomes mais descritivos e satisfatórios da Bíblia é a palavra de Deus. Palavra de Deus. A estrutura da Bíblia, como nós temos entendido, a Bíblia ela se divide em duas partes, né? Nós temos o Antigo Pacto, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros, né? E o Novo Testamento, ao todo, são 66 livros, né? Escrita em um período mais ou menos de 1.600 anos, a Bíblia teve cerca de 40 autores das mais variadas profissões e atividades possíveis, né? Esses homens, né, viveram e escreveram em épocas e lugares diferentes, para você ver a harmonia, né? Que coisa linda, você vê Deus agindo por meio desses homens, né? Estavam distantes uns dos outros, né? Entretanto seus escritos formam uma harmonia perfeita, né? Dois deles eram reis, você vê, por exemplo, Davi, Salomão, né? Você vê profetas, Jeremias, Ezequiel, né? Que eram ali sacerdotes, né? Mais conhecidos como profetas, mas eram sacerdotes, né? Você vê também Lucas, que era médico, Pedro e João, que eram pescadores. Você vê Moisés e Amós, que eram pastores, né? Você vê o apóstolo Paulo, que era um fariseu, né? Daniel, que era um político ali em Babilônia, né? Mateus, que era um cobrador de impostos. Você vê Josué, que era um general de guerra, né? Você vê Esdras, que era o escriba, né? Você vê Neemias, que era mordomo ali, né? O rei Artaxerxes, se eu não me engano, né? E com isso, né, podemos ver que apenas um ser estava dirigindo aqueles 40 autores do registro da revelação divina. É Deus, né? Deus. A palavra testamento, ela nas designações do Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela tem sua origem, né, no vocábulo latim testamentum, testamentum, né, e no vocábulo grego, né, diatek, cujo significado na maioria, né, de suas ocorrências na Bíblia grega é concerto ou aliança, em vez de testamento. Então você vê a antiga aliança e nova aliança. Em Jeremias 31, né, foi profetizado um novo concerto que iria substituir aquele que Deus fez com Israel no deserto, né? E a gente lê em Hebreus, capítulo 8, dizendo que um novo concerto envelheceu o primeiro. Na verdade, os escritores do Novo Testamento veem, né, o cumprimento da profecia do novo concerto, né, na nova ordem inaugurada pela obra de Cristo, né? Suas próprias palavras, ao instruir esse concerto, lá em 1 Coríntios 11, 25, dão o que? Autoridade a essa interpretação, né? Os termos Antigo Testamento e Novo Testamento, né, nomeados para as duas coleções de livros da Bíblia, entraram no uso geral entre os cristãos na última parte do século II, século II, né? Tertuliano, ele traduziu o vocábulo grego diatek, né, para o latim, né, instrumentum, né, um documento legal, né, e também por testamentum, né. Infelizmente, né, foi a última palavra que vingou, considerando, né, que as duas partes da Bíblia não são testamento no sentido ordinário do termo, é claro, né. O Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, né, os livros estão dispostos em três diferentes, né, divisões, né. São os mesmos livros que nós temos, né, mas a divisão é um pouco diferenciada da nossa. Você tem leis, profetas e escritos, que é o Tanakh, né. Ao todo somam ali 24 livros, porque acabam juntando, né, alguns livros se juntam, né, formando um livro só. Então, sendo que esses livros aí correspondem exatamente, né, ao nosso computo comum de 39 livros, né, visto que os judeus eles contam como sendo um único livro, né, os 12 profetas, né, a primeira e segunda Samuel é um livro só, primeiro e segunda, né, primeiro de Reis, segundo de Reis é um livro só,
Primeiro e segundo de Crônicas é um livro só, e Esdras e Neemias é um livro só também, né? Escrito originalmente, eu tenho certeza que você sabe, mas não vale, né, mas vale a pena repetir, né, em hebraico, né, com exceção alguns pequenos trechos em aramaico, né, nesse vernáculo, ou seja, né, no Antigo Testamento. Ele foi traduzido por Israel em sua bagagem quando regressou da Babilônia. Então, há também, né, algumas palavras persas, né? O historiador judaico Flávio José, ele contou 29 livros, porque reuniu tanto Ruth, a Juízes, e Lamentações a Jeremias, né? Então a gente vai ver um pouco dessa divisão, vocês interpretem, por exemplo, a lei, né, ou a Torá, comumente chamada aí de Pentateuco, né, os 5 livros, né, Penta, né, Penta, né, Teuco, 5 livros, né. Essa parte ela é composta por 5 livros. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né. Aí você tem os profetas, né, Nebiim, né, desdobra-se em 2 subdivisões. Você tem os primeiros profetas, compreendendo aí, né, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e você tem os últimos profetas, formados aí por Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, e o livro dos 12 profetas. E você tem os escritos, que é os Ketubins, né, que contém aí o restante dos livros, né. Você tem Salmos, Provérbios, Jó, e ainda, né, os 5 rolos, os Megillotes, né, que são aí o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentação de Jeremias, Eclesiastes e Esther. E finalmente, né, você tem os livros históricos, né, Daniel, Esdras e Neemias, um livro só, e Crônicas. Então você tem aí, né, o Tanakh, né. E essa divisão, ela em 3 partes da Bíblia, né, principalmente na Bíblia hebraica, está de acordo com as palavras de Jesus, né, que disse, né, são essas as palavras que vos disse, né, estando convosco, né, convicto que se cumprisse o que tudo que de mim estava escrito aonde? Na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Você pode ver isso lá em Lucas 24, 44. Então Jesus mesmo, ele canonizou essa divisão da Bíblia hebraica, né, lei de Moisés, os profetas e nos salmos, né? Então você vê essas 3 divisões aí bem distintas por Jesus. Mas, comumente, o Novo Testamento refere-se à lei e aos profetas, né? Ou a Moisés e aos profetas, fazendo a referência, né, aos livros da lei e aos livros proféticos. O Novo Testamento já é um pouco diferente. O Antigo Testamento ele registra o que Deus falou no passado, né? Muitas vezes, de muitas maneiras, né, aos pais pelos profetas, como, né, Hebreus 1 vai dizer, né? Já o Novo Testamento, a palavra final que Deus falou por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, né, em quem tudo foi consumado, né? O Novo Testamento ele é composto de 27 livros, né? Ele foi escrito praticamente todo no grego, né? Não o grego clássico dos eruditos, aquele grego mais refinado, mas o grego do povo comum, chamado de grego koiné. Grego koiné é o grego comum, do povo, né, do povão, né? E seus 27 livros estão classificados em 4 grupos, né, conforme o assunto, né, a que pertence cada um deles. Então você tem, por exemplo, biografias, aí você tem aí os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas e João, que descreve aí a vida terrena do Senhor Jesus Cristo, o seu glorioso ministério, né? Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos, né, devido a um certo paralelismo que tem entre eles, né? Mateus, Marcos e Lucas, né? Então muitas coisas que estão aqui não estão em João. João tem uma visão um pouco mais ampla. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos aí como evangelhos sinóticos. É um paralelismo entre eles ali, né? E você tem também os livros históricos. E o livro histórico que nós temos no Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos, né? Ou Atos do Espírito Santo, mas é Atos dos Apóstolos, né? Que registra o que? A história da igreja primitiva, né? O seu modo de vida e a propagação do Evangelho, né? Tudo sob a inspiração do Espírito Santo, né? Conforme o que Jesus havia prometido. Então, você tem epístolas, né? As cartas aí são todos 21 livros. Então, de Romanos a Judas, né, e todas elas contêm o que? A doutrina da igreja. 9 dessas epístolas, ou cartas, são dirigidas aqui
a igrejas locais. 4 são dirigidas a indivíduos pessoais, né? E uma, né, aos hebreus cristãos. E 7 a todos os cristãos, né, indistintamente, né? Então você tem também um livro profético, né, que é muito conhecido, né, é o livro do Apocalipse ou Revelação, né, que trata ali da volta pessoal do Senhor Jesus Cristo à Terra, né, das coisas que precederão esse glorioso evento, né? Em Apocalipse nós temos ali a evidência, né, de Jesus vindo com seus santos para o quê? Para as seguintes realizações. Para quê? Para destruir o poder gentílico mundial sob o reinado da besta, né, de Satanás, do anticristo, para livrar Israel, que estará no centro, né, da grande tribulação, para julgar as nações e, né, para estabelecer o seu reino milenar, um reinado literal de 1000 anos, onde Cristo vai reinar, né, nessa terra durante 1000 anos. Os primeiros documentos do Novo Testamento a serem escritos foram as epístolas do apóstolo Paulo. Essas cartas, possivelmente, né, com a epístola de Tiago, elas foram compostas entre os anos 48 e 60 depois de Cristo, né? Antes mesmo que o mais antigo dos evangelhos fosse redigido. Isso é interessante, né? A gente acha que é Mateus, né? Mas, né, a Bíblia não segue uma ordem cronológica no Novo Testamento, né? Então, os 4 evangelhos pertencem a décadas que variam entre 60 e 100 depois de Cristo, né? E é justamente esse período que se atribuiu, né, o outro escrito, né, outro escrito do Novo Testamento. O tema central da Bíblia, não sei se você sabe, mas o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Ele é o tema central da Bíblia, né? Foi o próprio Jesus quem declarou isso em João 5,39, quando ele disse, né, que examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e tem, porque são elas que testificam de quê? Testificam de mim. Jesus disse isso. A mensagem central da Bíblia é o quê? É a história da salvação, né? Ao longo de 2 testamentos, pode ser, né, distinguidos aí 3 elementos comuns nessa história reveladora. Você tem aquele que traz a salvação, o meio da salvação e os herdeiros dessa salvação, né? Isso poderia ser reformulado sob o aspecto da ideia do concerto, dizendo que a mensagem central da Bíblia é o concerto de Deus com os homens, e que os elementos comuns são o mediador do concerto, né? E a base do concerto e o povo do concerto. O próprio Deus, ele é o salvador do seu povo. E é justamente o Senhor Deus que confirma que o seu concerto de misericórdia com o seu povo. E é também o próprio Deus que envia a salvação. O mediador do concerto é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. E o meio da salvação, a base desse concerto, é o que? É a graça de Deus, que exige o que? De seu povo uma resposta de fé e obediência. Os herdeiros da salvação, né, o povo do concerto, são o que? Os israelitas, ou seja, o Israel de Deus, a igreja de Deus, eu e você, todos nós que aceitarem essa mensagem, né? Então, tomando o Senhor Jesus como tema central da Bíblia, os 66 livros podem ser resumidos em 5 tópicos referentes. Por exemplo, você tem, né, a preparação. Todo o Antigo Testamento trata da preparação de Deus para quê? Para o advento de Cristo. Deus foi conduzindo toda a história para quê? Para preparar o ambiente para quê? Para que Cristo viesse ao mundo. Então, na época de Cristo, quando Cristo veio, o ambiente estava propício. Jesus não poderia vir hoje, nem antes, mas na época deles estava tudo preparado. O palco já estava montado para quê? Para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, porque Jesus veio na plenitude dos tempos. Era um tempo perfeito, era um tempo pleno para a vinda e manifestação de Jesus. Se ele viesse depois, talvez não teria, né, esse avanço, essa potência toda que foi no período dele. Isso é muito interessante para a gente. Você tem também a manifestação, né, que pode ser vista nos evangelhos, né, que tratam exclusivamente desse assunto, a manifestação de Cristo, né, o seu nascimento original, né, gerado pelo Espírito Santo ali no ventre de Maria, você vê os ensinos dele, né? Aí você tem a propagação, aí você já vê já o Atos dos Apóstolos, que é o livro que trata da pregação de Cristo. Aí você tem a explanação, que é o que? As epístolas, que são as explanações da doutrina de Cristo. E você tem o que é a consumação, que é aí o livro de Apocalipse, né, que trata o que? Da consumação de todas as coisas,
né, preditas aí por meio de Cristo. A mensagem da Bíblia, ela é a mensagem de Deus para o homem, né, comunicada muitas vezes de muitas maneiras, conforme Hebreus 1:1, né, e finalmente o que? Encarnada em Jesus. Né? Por conseguinte, a autoridade, ela não depende do testemunho de algum homem ou da igreja, né, mas inteiramente de Deus, que é o seu autor. Então, portanto, né, essa mensagem deve ser o que? Recebida por ser o que? A palavra de Deus. Ela não depende de ninguém, não depende do testemunho de ninguém, né? É simplesmente Deus. Por isso que ela deve ser obedecida, reverenciada, lida, estudada, meditada, porque é a palavra de Deus. Alguns fatos que nós temos peculiares da Bíblia, muito importante para nós vermos aqui este ponto também. No início, a Bíblia ela não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita em 1250 pelo cardeal ali, né, Hugo de Saint-Cher, abade domiciliano e estudioso das Escrituras. Já a divisão em versículos, ela foi realizada em duas vezes, duas etapas, né? O Antigo Testamento em 1445 pelo Rabi Natan, né? E o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, né? Um impressor ali de Paris. A primeira Bíblia a ser publicada inteiramente, né, dividida aí em capítulos e versículos, foi a Bíblia de Genebra, em 1560. E é de suma importância também que você compreenda que essas divisões não faziam parte dos textos originais, ou seja, essa separação ela não é inspirada, ela é simplesmente de uma maneira didática, né, tal, né. A Bíblia toda ela contém 1189 capítulos, ela tem 31.000 versículos, né, distribuídos, né. No Antigo Testamento você tem ali 929 capítulos, né, 23.000 versículos aproximadamente. No Novo Testamento você tem ali 260 capítulos, mais ou menos 7 a 8 mil versículos, né? Para você ter essa noção, algumas peculiaridades da Bíblia, né? O número de palavras e letras depende aí do idioma, da versão que você utiliza, né? O maior capítulo da Bíblia que nós temos é o Salmo 119 e o menor é o Salmo 117. O maior versículo está em Esther 8:9, né? E o menor versículo está lá em Êxodo 23, né? E isso nas versões portuguesas, né? Com exceção da chamada tradução brasileira, onde o menor versículo é Lucas 20:30, capítulo 20, versículo 30, né? Nos livros de Esther e Cantares de Salomão, você não vê a menção ali do nome de Deus, porém você vê ali a presença de Deus. Ela é evidenciada ali nos fatos, né? Deus conduzindo, né, o desenrolar daquela história, principalmente na vida de Esther e Mardoqueu, né? Há na Bíblia mais ou menos 8.000 menções de Deus sobre vários nomes divinos, né? E 177 menções ao diabo e aos seus vários nomes, né? E você tem uma coisa interessante também, que as palavras que mais aparecem na Bíblia é Senhor, Deus, por quê? Interessante, né? Senhor, Deus, por quê? Muitas vezes é a oração que eu e você fala, Senhor, Deus, por quê? Né? E por incrível que pareça, essas são as palavras que mais aparecem na Bíblia. Senhor, Deus e por quê? Interessante, né? Mas vamos continuar. A gente vê também o nome de Jesus, ele consta, né, do primeiro e do último versículo do Novo Testamento, né? As traduções da Bíblia, né, toda ou em parte, até 1984, atingiram aí mais ou menos 1.800 idiomas. E resto ainda, né, cerca aí de mais de 1.000 línguas aí para serem, línguas e dialetos para serem traduzidos, né? Por isso que você que é investidor em missões, continue, né, investindo em missões, se enganjando na obra missionária aí, né, em nome de Jesus. Outro ponto importante para nós é Jesus e o seu conceito das Escrituras, né? Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, sabem quem ele é, creem que ele operou muitos milagres, né? Creem em sua ressurreição e ascensão, mas infelizmente não creem na Bíblia, né? Qual foi a posição de Jesus sobre a Bíblia, né?
ele leu as Escrituras. Você vê isso em Lucas 4, 16 e 20. É dado a ele o rolo ali, ele está, né, na sinagoga, é dado a ele, né, e ele vai fazer a leitura. Né, ele ensinou as Escrituras, né, ele chamou as Escrituras de Palavra de Deus. Você pode ver isso em Marcos 7,13. Né, e por fim ele cumpriu todas as Escrituras. Cumpriu, ele é o cumprimento de todas as Escrituras. Você pode ver isso em Lucas 24, 44. Em uma de suas últimas referências à palavra, em Lucas 24, 44, Jesus aprovou as Escrituras do Antigo Testamento, né? E quanto ao Novo Testamento, também afirmou que as Escrituras são o quê? Elas são a verdade, né? Jesus viveu e procedeu o quê? De acordo com as Escrituras. Ele declarou que o salmista Davi falou o quê? Pelo Espírito Santo. Né? Na tentação no deserto, ele venceu o diabo com o quê? Com a palavra de Deus, citando a palavra de Deus. Né? Ele declarou que aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, né? Ele diz, em meu nome, né? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o quê? De tudo quanto vos tenho o quê? De tudo quanto vos tenho dito. E no mesmo Evangelho de João, né, o Senhor Jesus ele ainda diz que o Espírito Santo ele os guiaria o quê? Em toda a verdade. Porque ele diz que a sua palavra é a verdade. Então, portanto, né, no Novo Testamento, nós temos a essência da revelação divina. Né? Jesus, nos seus ensinos, ele citou pelo menos 15 livros do Antigo Testamento. Para você ver, isso é interessante. Né? E ainda fez alusão que há muitos outros. Né? Tanto no modo de falar, quanto nas declarações específicas, demonstrava o quê? Com clareza o seu zelo pelas Escrituras do Antigo Testamento, que era o que dispunha na época. Né? Como sendo o quê? A palavra de Deus. O mestre da Galileia, o nosso Cristo, ele reivindicava o que? A autoridade divina, não somente em favor das Escrituras do Antigo Testamento, mas também em favor dos seus próprios ensinos. Tanto é que ele chegou a afirmar que os que ouvem as minhas palavras, os que ouvem as suas palavras e as praticam, ele é o quê? Ele é sábio. Lembra lá dos dois construtores, né? Um construiu sobre a rocha e o outro sobre a areia? Pois é, porque os seus ensinos provinham de quem? Provinham de Deus, por isso que o povo ficava admirado com a sua doutrina, porque ele não ensinava como os escribas, os fariseus, os mestres da época, mas como quem tinha o quê? Autoridade proveniente de Deus para ensinar, né? Então isso é muito importante para a gente. Outra coisa interessante é sobre a inspiração das Escrituras. A inspiração das Escrituras. A inspiração das Escrituras ela pode ser vista no texto que nós lemos, né, que é um texto clássico, né, 2 Timóteo 2,16, onde o apóstolo Paulo declara que toda a Escritura ela é o que? Divinamente inspirada, né, por Deus. Né, Theopneustos. Theo, a palavra grega theo, Deus, pneustos, soprado, né? Que aí traz a ideia de divinamente inspirado. Então significa que toda a Escritura ela foi o quê? Respirada por Deus. Foi respirada por Deus, ela é o hálito de Deus. Então essa palavra grega não é usada em nenhuma outra parte da Bíblia, né? E nunca foi achada em nenhuma literatura grega escrita antes deste texto que nós lemos. É possível que essa palavra tenha sido, né, criada aí pelo Espírito Santo para o quê? Para descrever o que? A incomparável inspiração divina das Escrituras. Literalmente significa o quê? Que ela foi dada pelo Espírito de Deus. Né? Então, o que enfatiza que o produto final é assim, né? Deus falando diretamente ao quê? À humanidade, a mim e a você. Por inspiração das Escrituras, né, nós devemos entender o que ser uma influência sobrenatural do Espírito Santo sobre o que? Sobre os autógrafos, sobre o que? Sobre os autores das Escrituras. E foi justamente o que? O Espírito Santo que fez o que? Que converteu, né, os escritos desses autores inspirados em um registro que? Preciso da revelação, fazendo o que? Que os seus escritos sejam realmente palavra de Deus. Então aqui, e é aqui uma coisa interessante que é importante a gente distinguir, né, revelação, inspiração e iluminação. Há muita confusão no nosso meio sobre o que é revelação, sobre o que é inspiração e sobre o que é iluminação. A revelação é o ato de Deus mediante o qual ele comunica diretamente essa verdade antes desconhecida para a mente humana.
né? É verdade que não poderia ser conhecida de qualquer outra maneira, mas Deus quis, Deus propôs em si mesmo revelar, se revelar. A inspiração, ela já está ligada ao quê? À comunicação dessa verdade, né? Nem todo o conteúdo da Bíblia foi diretamente revelado aos homens, né? A Bíblia contém registros históricos, muitas observações pessoais, mas estamos seguros de que esses registros são o quê? São verdadeiros. Aí você viu que o Espírito Santo dirigindo, influenciando os escritores, né, a fim de que, por inspiração, né, não cometesse, né, qualquer erro de verdade ou doutrina, né? Então, a Bíblia registra as palavras e atos de Deus, dos homens e também do diabo, né? E é de suma importância verificar cuidadosamente o que quem está falando no texto, né? E alguns, por conta disso, chegam aí a confundir inspiração com iluminação, né? A iluminação, ela se refere ao que? À influência do Espírito Santo, comum a todos os cristãos, o que os ajuda a entender as coisas de Deus. Você recebe uma iluminação, você lê o texto, o Espírito Santo te ilumina esse texto e você tem clareza sobre aquele assunto. Isso é o que? Iluminação. A revelação é Deus, o ato de Deus revelar ao homem. A inspiração é o ato do Espírito Santo vir sobre o homem, né? Ele não se torna um robô, pelo contrário, mas o Espírito Santo vai utilizar ali a sua cultura, o seu conhecimento que ele tem das coisas, né? A condição dele para escrever, vai inspirar para escrever, e eu e você, nós seremos iluminados. Quando lermos esse texto, o Espírito Santo nos ilumina. Então você tem uma iluminação do texto. Então é errado quando você fala que vou trazer uma revelação. Não, já foi revelada por Deus. O pregador, o pastor estava inspirado. Não estava inspirado, ele estava iluminado. Ele recebeu uma iluminação. Não inspiração, mas iluminação. Diferente, né? Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a entender as coisas de Deus. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Porque essas coisas parecem para ele o que? Loucura, ele não pode entender. Porque essas coisas se discernem unicamente o que? Espiritualmente. O apóstolo Pedro, ele cita um exemplo interessante em que os profetas, eles receberam inspiração para registrar grandes verdades, mas não foi otorgada iluminação. Para quê? Para compreender o sentido exato que precisavam. Então eles mesmos, eles escreviam, mas muitas vezes eles não tinham aquela iluminação para discernir o que eles estavam escrevendo ali, né? Então, ele diz lá, né, que da qual, né, salvação, que inquiriu e tratou diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi dada, indagando o tempo, ocasiões, né, e eles não entendiam. Mesmo os anjos queriam, né, entender, eles estão ali aprendendo também, né? Mas isso foi o que? Anunciado, né, com o Espírito Santo enviado, foi pregado o que? O Evangelho, né, concernente o que? Né, Pai? Por isso que as coisas pelas quais o que os anjos também eles desejam que atentar, eles também querem aprender. Olha que coisa interessante, né? A iluminação, ela admite graduação, a inspiração não. Então as pessoas, elas diferem muito em suas opiniões sobre iluminação, né? Possuindo algumas delas, né, um grau maior de discernimento do que outras pessoas. Então tem pessoas que são mais iluminadas do que outras, buscam mais, procuram mais, estudam mais, pesquisam mais, então acabam recebendo mais iluminação do Espírito sobre certas coisas. Eu posso falar sobre Paulo, você também fala sobre Paulo. Muitas vezes a maneira que eu falo sobre Paulo é um pouco diferente da sua, um pouco mais profunda, mais robusta, né? Mas, né? Por quê? Por causa da iluminação. Então, mas no caso da inspiração, no sentido bíblico, o indivíduo é ou não inspirado, beleza? Toda a escritura ela foi divinamente o quê? Inspirada, mas nem toda ela foi por revelação. Então você tem, por exemplo, Moisés, por exemplo, né? Ele escreveu inspirado, né? E ora escreveu por revelação, ali os primeiros capítulos de Gênesis, né? Ele não estava na criação, foi revelado para ele, né? Você tem exemplos de registro nas escrituras que foram dados por revelação, por exemplo, José, quando ele interpreta os sonhos de Faraó, né? Quando você vê, por exemplo, Daniel declarando ao rei Nabucodonosor que, né, um sonho que o monarca havia esquecido, e em seguida que interpretando o sonho, né? Você vê, por exemplo, os escritos do apóstolo Paulo, entre outros por aí, né?
A Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, né, para que se arrependa, né? E a Bíblia, ela não mente. Por quê? É a palavra de Deus. Mas ela traz registros de mentiras proferidas por alguém, né? Nesses casos, não é a mentira do registro que foi inspirada, mas sim o que? O registro da mentira, né? A Bíblia, ela contém registro das declarações de Satanás, né? Todavia, suas declarações, elas não foram inspiradas por Deus, mas somente o seu registro. Vale a pena a gente atentar para isso, né? Mais para frente a gente vai falando sobre isso, né? Então, o que não foi revelado não pode ser conhecido, estudado ou explicado, né? Isso aí compete a Deus, né? Nós temos algumas teorias falsas acerca da inspiração da Bíblia, né? Quanto à inspiração da Bíblia, há várias teorias falsas que o estudante, eu e você, como estudantes das Escrituras, devemos aí ignorar, né? Algumas são muito antigas, outras têm surgido recentemente, e ainda outras hão de aparecer, com certeza, né? E na sua maioria, a verdade vem junto com o erro, e muitos têm deixado se enganar por elas, né? Então eu quero apresentar aqui para você algumas falsas teorias sobre a inspiração da Bíblia, né? Por fim, a teoria aceita pelos cristãos ortodoxos, né, de linha reformada, tradicionais. Por exemplo, a teoria da inspiração natural humana, né? Essa teoria ela ensina que a Bíblia ela foi escrita por homens dotados de força intelectual especial, como por exemplo Sócrates, Platão, né, Milton, e entre outros, inúmeros outros, né? Os escritores da Bíblia afirmam que era o Senhor Deus quem falava por intermédio deles, né? Assim diz o Senhor, né? Aí você tem também a teoria da inspiração divina comum. Essa teoria ela ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma inspiração que hoje nos vem quando oramos, pregamos, cantamos ou ensinamos, né? Isso não é verdade, né? Você tem a teoria da inspiração parcial. Essa teoria ela ensina que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não, né? E que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. E o perigo desse ponto de vista é colocar nas mãos do homem finito, frágil, né, e falível, o poder de determinar o que é e quando Deus está falando. Um perigo muito grande, né? E desse modo aí otorga-se ao homem o poder sobre a verdade finita, né, em vez de sujeitar-se a ela, né? Você tem também a teoria da inspiração de ideias. O que é essa teoria? Essa teoria ela ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras, né? Que ficaria a cargo dos escritores. Ora, essa teoria ela é falha, porque a expressão do pensamento ela é o quê? Por meio de palavras. E não dá para você separar palavras de ideia, né? Você tem, e qual que é a teoria correta da inspiração da Bíblia, né? Essa é a chamada de teoria da inspiração plenária, plena ou verbal. Ela ensina que todas as palavras da Bíblia foram inspiradas nos seus autógrafos originais, né? E que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, mas houve ali uma cooperação vital entre eles e o Espírito de Deus que os capacitava, né? Então assim, aqueles homens escreveram a Bíblia com o quê? Com as palavras do seu vocabulário, porém sobre influência, né, inspiração poderosa do Espírito Santo, que o quê? Sobre o que eles escreveram. Então foi de fato palavra de Deus, né? A inspiração plenária, ela cessou o seu escrito no último livro do Novo Testamento. Depois disso, nenhum escritor ou qualquer servo de Deus ele pode ser considerado inspirado no mesmo sentido, né? Então, por isso que é um erro você dizer que o pastor estava inspirado, o jogador estava inspirado. Não está, não está. No sentido bíblico, não. Então, aceitar a Bíblia como sendo parcialmente inspirada não é adequada para uma interpretação correta dela, né? Então, devemos aceitar a Bíblia como sendo a fiel revelação de Deus. E isso abrange sua totalidade, né? Palavra por palavra. Então devemos reconhecer que a Bíblia não contém nenhum erro nos registros ou dos fatos da história, né? Você vê que a arqueologia ela vem trazendo isso para a gente, revelando coisas fantásticas, né? A cada tempo aí, como diz Daniel, que a ciência se multiplicará, ou seja, o conhecimento se multiplicará, né? Então você vê que
A Bíblia não contém nenhum erro nos registros dos fatos da história, por exemplo, da ciência, questões relacionadas à fé ou mesmo à conduta cristã. Então, podemos descrever o nível de inspiração das Escrituras usando aí 4 palavras. Você tem verbal, ou seja, todas as palavras são inspiradas por Deus. Plenária, todas as partes são igualmente inspiradas. Infalível, todas as questões de fé e de moral estão corretas. Né? E inerrante, todas as questões da ciência e da história estão o quê? Estão corretas. A dificuldade está sempre na gente. Né? Uma outra coisa interessante também é o cânon das Escrituras. O cânon das Escrituras. A palavra cânon, ela vem do grego canon, né, que significa cana, ou vara de medir, indicando aí o que? Uma regra, uma norma. Né? Assim, o cânon da Bíblia, ela consiste naqueles livros considerados divinamente inspirados. E na época de Jesus, os 39, né, do Antigo Testamento já eram plenamente aceitos pelo judaísmo, como sendo o que? Divinamente inspirado. Mas foi somente no ano 90 depois de Cristo, em Jâmina, né, perto da moderna Jope, em Israel, que os rabinos, num concílio, né, sob a presidência ali de Yohanan ben Zakkai, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, Yohanan ben Zakkai, né, ele estava chefiando ali, que reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Então, por isso não houve uma canonização de livros em Jâmina. O trabalho desse concílio foi simplesmente ratificar aquilo que já era aceito por todos os judeus através dos séculos. Flávio José, historiador judeu, contemporâneo do apóstolo Paulo, em um de seus escritos, ele, intitulado ali Contra Apion, ele declara que, porque não temos entre nós uma quantidade enorme de livros, que discordam e se contradizem entre si, mas apenas 22, né, que contém os registros de todos os tempos passados, que cremos justamente ser o quê? Serem divinos. Né? E esses 22 livros são os 39 que nós temos hoje. Né? Isso é muito importante para a gente. Antes do final do século I, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos. O que demorou foi o reconhecimento canônico. Né? Isso devido aí ao cuidado que as igrejas tinham em preservar a sã doutrina. Nesse tempo, surgiram muitos escritos heréticos, espúrios, com pretensão apostólica. E muitas doutrinas heréticas eram encontradas nesses livros, né? Como, por exemplo, as doutrinas e ensinos defendidos pelos gnósticos, que negavam a encarnação de Cristo, né? Pelos céticos, aí, que negavam a realidade da humanidade de Cristo, pelos monofistas, né? Monoficistas, que rejeitavam a dualidade da natureza de Cristo, as duas naturezas de Cristo. Né? Muitos livros, né, antes de serem reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Né? Houve extrema relutância com respeito à Epístola de Pedro, João, Judas, né? Bem como aí o livro de Apocalipse. Né? E tudo isso revela o que? O cuidado que a igreja tinha e a responsabilidade que envolvia a canonização. Não que eles tinham autoridade para dizer se era ou não, mas era um cuidado, era um zelo pela doutrina, pela sã doutrina da época. Né? E foi justamente no ano 397 d.C., no concílio de Cartago, se eu não me engano, Cartago, isso mesmo, no concílio de Cartago, né, que o cânon do Novo Testamento foi definitivamente reconhecido e fixado na Bíblia. Né? Antes do ano 400 d.C., né, todos os livros já eram aceitos como regra de fé e prática ali para os cristãos daquela época, né, e para nós hoje. Então, na atualidade, a Bíblia, como a temos hoje, ela constitui o cânon, ou seja, a vara de medir, ou seja, a Bíblia é o meio pelo qual tudo deve ser medido e avaliado. Até mesmo as nossas experiências. Nossas experiências não estão acima das Escrituras. Nossos sonhos, né, nossas experiências, por mais empíricas, místicas que sejam, elas devem ser amparadas pelas Escrituras. Ela tem a palavra final, ela que avalia. Né? Então, pelo fato de ser a autoridade concedida por Deus. Aí nós chegamos a um outro ponto importante também, que é a questão dos apócrifos e os deuterocanônicos. A gente vai tentar trazer isso aqui, né? No grego clássico, a palavra apócripa, né, significava ali, né, oculto ou difícil de entender.
né? Isso em referência aos livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas, ocultas. Posteriormente, ela tomou o sentido de esotérico, ou algo que somente os iniciados podiam entender, né? Jamais quem estava fora, ele estava fora mesmo, literalmente, né? Já a palavra deuterocanônico, né, significa, né, segundo cânone, né? Então, os livros apócrifos ou deuterocanônicos ficaram escritos principalmente no tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, no período intertestamentário. No século III e IV, na época de Irineu e Jerônimo, o vocábulo apócrifo veio a ser aplicado aos livros não canônicos do Antigo Testamento. A Septuaginta, a versão dos 70, né, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, feita entre os anos 280 e 180, foi a primeira a incluir os livros apócrifos. O Jerônimo, né, no ano 405 d.C., incluiu em sua tradução latina do Antigo Testamento, conhecida como a Vulgata, porque lhe foram ordenados, mas recomendou que esses livros não fossem, né, usados como base doutrinária, né? Por esse motivo, os cristãos que falavam grego usavam esses livros juntamente com o Antigo Testamento canônico, né? Os reformadores, eles foram em parte, né, os grandes responsáveis pela eliminação dos apócrifos da Bíblia, por haver neles elementos inconsistentes com a doutrina protestante, né? Por exemplo, a oração dos mortos, a intercessão dos santos, né? E por isso que a Igreja Católica ela coloca esses livros aí para validar suas doutrinas, né? Mas isso a gente vai ver em outro ponto depois, né? Mais para frente a gente vai estudar sobre isso. Foi em 1545, no Concílio de Trento, que a Igreja Católica Romana ela proclamou alguns livros apócrifos como canônicos, né? Detentores de autoridade espiritual para os seus fiéis, dando a eles, né, aos livros apócrifos, a nomenclatura de deuterocanônicos, ou seja, um segundo cano, né? Os 14 livros apócrifos, né, deuterocanônicos, né, você tem aí primeiro e segunda Esdras, Tobias, Juditos, Macabeus, né, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes, Eclesiástico, aí você tem Baruque, adições ao livro de Esther, né, Epístola de Jeremias, a canção das três crianças santas, a história de Susana, Bel e o Dragão, você tem a oração de Manassés, você tem adições ao livro de Daniel. E naquele concílio, somente os livros de 1ª e 2ª Esdras e a oração de Manassés foi excluído. Mas o resto tudo foi colocado para validar as suas doutrinas, suas práticas errôneas, suas heresias que foram adentrando de maneira sorrateira. Eles precisavam parar elas. Acabaram colocando elas no seu bojo também, né? Os testes usados para determinar o que era canônico ou não é muito interessante também, porque em toda a história houve falsos livros, falsas mensagens, né? É de longa data que existe o que diferentes opiniões acerca dos livros que deveriam ser incluídos no Antigo Testamento, né? Nos tempos pré-cristãos, os samaritanos rejeitavam todos os livros do Antigo Testamento, exceto o Pentateuco, né? Por volta do século II a.C. em diante, as obras, né, pseudônimas, né, em sua maioria de caráter apocalíptico, reivindicavam que, para ser condição de escritura inspirada, né, encontravam aceitação em alguns grupos de pessoas. Em Jâmnia, né, depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, tornou-se o que? A sede do Sinédrio, né, o Supremo Tribunal dos Judeus. E em 90 depois de Cristo, nessa cidade perto da moderna Jope, né, em Israel, os rabinos, no concílio, né, como eu falei, na presidência de Yohanan ben Zakkai, eles reconheceram, fixaram o cano do Antigo Testamento. E à época houve muitos debates acerca da aprovação de certos livros, né, principalmente dos escritos, né? Então note-se que, porém, né, o trabalho desse concílio foi apenas para ratificar aquilo que já era aceito pelos judeus dos séculos, né? No período patrístico, havia dúvida entre os cristãos se os livros apócrifos da Bíblia grega e latina deveriam ser considerados inspirados ou não, né? E essa controvérsia ela culminou que na Reforma Protestante, né? Porque a Igreja Católica, né, a Romana, ela insistia em que os livros apócrifos faziam parte do Antigo Testamento, né, como sendo inspirado, o que era negado pelas igrejas protestantes. Então, o que qualifica um livro a ocupar um lugar no cânon do Antigo e Novo Testamento
não é simplesmente o fato de ele ser antigo, informativo e útil, mas sim que tem o que? A autoridade de Deus para o que diz. Né? Como o Antigo Testamento estava estabelecido como palavra de Deus, fez necessário que a Igreja de Cristo que administrasse, né, diligentemente sua coleção de livros sagrados após a morte dos apóstolos. Os seguintes princípios foram usados para determinar a posição de um livro no cânon sagrado: era o que? Apostolicidade. Primeiro, a apostolicidade. Ou seja, o livro foi escrito por um apóstolo ou por alguém associado de perto com os apóstolos. Né? Essa questão tinha uma especial importância com respeito aos evangelhos de Marcos, de Lucas, livro de Atos, Hebreus, né? Já que Marcos e Lucas não se encontravam entre os 12, e a autoria de Hebreus era desconhecida, ainda é desconhecida. Né? Um segundo princípio era o conteúdo espiritual. O livro estava sendo lido nas igrejas e o seu conteúdo era um meio de edificação espiritual. Né? Então, esse era um teste muito prático. Né? Exatidão doutrinária. Né? O conteúdo do livro era doutrinariamente correto. Né? Qualquer livro contendo heresias ou fosse contrário aos livros canônicos eram já aceitos e eram rejeitados. Né? O uso. Né? O uso. O livro foi universalmente reconhecido nas igrejas, né? Sendo amplamente aí citado pelos pais da igreja. Inspiração divina. O livro apresentava a verdadeira evidência de inspiração divina. Né? Então, esses aí eram os termos para considerar que esses livros eram ou não inspirados ou canônicos. Uma outra coisa interessante também, nós devemos ver e entender, muito importante também, é os idiomas originais da Bíblia. Né? As línguas utilizadas no registro da revelação de Deus, né, a Bíblia Sagrada, vieram da família de línguas semíticas, né, ou indo-europeias. Né? Da família semítica tiveram aí as origens, que as línguas básicas do Antigo Testamento. Se você tem aí o hebraico e o aramaico, o siríaco. Né? Além do hebraico e do aramaico, nós temos também o que? O latim e o grego, representando a família indo-europeia. Né? Essas línguas, ainda continuam sendo faladas em algumas partes do mundo, né? No mundo contemporâneo ainda dos nossos dias. Né? Por exemplo, você vê aí o hebraico, que é a língua oficial do Estado de Israel. O aramaico, ele é falado por alguns cristãos das vizinhanças da Síria. Né? O grego, ainda que muito diferente dos tempos do Novo Testamento, ele é falado por muitas pessoas hoje. Né? Então, de modo indireto, os fenícios eles exerceram um papel importante na transmissão da Bíblia, ao inventarem o veículo básico de propagação das letras, que é o alfabeto. Né? Isso é muito importante. Você tem, por exemplo, o hebraico. Quase todos os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, exceto algumas passagens, né, de Esdras, Jeremias, Daniel, né, que foram escritos em aramaico. Né? As mais extensas, você vai ver isso em Daniel, que vai do capítulo 2 até o capítulo 7, se eu não me engano. Né? Então, a língua hebraica é chamada no Antigo Testamento de a língua de Canaã, né? Língua judaica ou judaico. Né? Como a maior parte das línguas do ramo semítico, né, o hebraico lê-se da direita para a esquerda. Né? O alfabeto hebraico ele compõe-se de 22 letras, sendo todas elas consoantes. É muito interessante, mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Se você quiser, deixe aí na descrição, deixe no comentário que a gente fala um pouco sobre isso também. O aramaico, que é um idioma, né, aparentado com o hebraico, o aramaico tornou-se a língua comum na Palestina depois do cativeiro babilônico. Né? A influência do aramaico ela foi profunda sobre o hebraico, começando no cativeiro do reino de Israel em 722, né, na Síria, e tendo aí o seu prosseguimento por meio do cativeiro do reino do sul, Judá, né, em 537 ali, por Nabucodonosor, levando eles para a Babilônia. Em 536, né, quando Israel começou a regressar do exílio, o povo falava o aramaico como língua nacional. E é por isso que quando Esdras leu a escritura em hebraico, foi preciso o quê? De intérprete. Você pode ver isso lá no livro de Neemias. Né? Existem algumas palavras aramaicas preservadas no Novo Testamento. Por exemplo, Talita Kum.
né? Menina, levante-te, você vê isso lá no Evangelho de Marcos, né? Efatá, abre-te, né? Também no Evangelho de Marcos, né? Quando ele vai curar o cego, né? Você tem também as palavras de Jesus, né? Eli, Eli, lema, Eli, Eli, lema sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Em Romanos, também você, e Gálatas, o apóstolo Paulo ele usou a palavra Abba, Pai, porque temos o Espírito de Deus, então nós podemos clamar Abba, né? Que é Pai em aramaico, né? Então, o aramaico é também chamado de siríaco, né? Na região norte, né? E de caldíaco, né? Caldaico, lá na região sul. Então, devido aos hebreus terem adotado o aramaico como a língua, no Novo Testamento ele passou a ser chamado de hebraico, né? Conforme você vai ler muitas das vezes. Isso é muito, mas você precisa fazer um hermenêutico, um exegese para você chegar a esses estudos. E você tem uma outra língua também que é o grego, muito importante também, né? Foi utilizado por Deus para esse propósito, né? O grego, estamos, né, diante da língua em que originalmente, né, o Novo Testamento foi escrito, né, todo seu bojo. Né? O grego do Novo Testamento não é o grego clássico dos filósofos, mas é o dialeto popular do homem da rua, né, dos comerciantes, dos estudantes. Era o grego koiné, né, que todos podiam entender facilmente. Né? Você vê que a mão de Deus ela pode ser vista nisso, porque o grego, que era o idioma internacional do século I, né, tornando-se assim o que possível a divulgação do Evangelho por todo o mundo conhecido de então. Você vê Deus dirigindo a história, Deus presente na história. Né? O alfabeto grego ele tem 24 letras. A primeira delas chama-se alfa, né, e a última ômega. Né? Isso é muito interessante para a gente. Outra coisa interessante também para nós é os materiais que a Bíblia foi escrita. Né? Desde os tempos mais remotos, né, o homem ele sempre usou vários materiais sobre os quais escrevia. Né? Entre eles você tem pedra, né? Foi empregada no Egito, na Síria, se não me engano na Mesopotâmia, né? Israel e outros países também. Né? Os caracteres, ou os textos cuneiformes ou hieroglifos, né? Tenho certeza que vocês conhecem isso, né? Ali eram gravados. Né? Por exemplo, nós temos o Código de Hammurabi, né? Os textos da Pedra de Roseta, né? A Pedra Moabitra, né? Textos muito interessantes também de serem estudados. Né? Você tem também taubinha de barro ou de argila, né? Material usado, né, desde os tempos imemoriais, principalmente na região mesopotâmica. Né? O profeta Jeremias, Ezequiel, eles lançaram mão desse tipo de material. Né? Dois tipos de cerâmicas têm sido encontrados aí pelos arqueólogos, né, que a seca ao sol e a seca no forno. Né? Você tem, por exemplo, escrita na madeira, era bastante usado pelos antigos para escrever. Né? Alguns acreditam que esse tipo de material aí, né, de escrita foi usado pelo profeta Isaías, Abacuque, né? Zacarias, né, o pai de João Batista, lembrar, né? O nome dele é João, ele escreveu numa tabia de madeira. Né? Você tem também o papiro, né? Que era feito de folhas de uma planta, né? Os ciperos papyrus, né? Cujo talo cilíndrico, né, alcança aí 2 metros ou mais. Esse talo ele era descascado, estendido, né, no sentido cruzado, né, prensado, raspado e polido. Né? E foi justamente esse material que o apóstolo João usou para escrever o livro de Apocalipse, né, as suas cartas também. E até hoje, né, esse material continua sendo usado largamente, principalmente no Egito. Você tem também o velino, né, pergaminho e couro. Né? São termos que designam aí os vários estágios de produção de material, né, escrito feito por peles de animais, que eram curtidas, raspadas e polidas. Né? Todavia, né, os termos eram usados, né, intercambiavelmente. Né? O velino ele era preparado originalmente com pele de bezerros e antílopes, enquanto que o pergaminho era de pele de ovelhas ou de cabras. Né? E foi usado pela primeira vez na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, no tempo ali do rei. Agora não me lembro o nome do rei aqui, não me lembro o nome do rei. Né? E devido à falta de papiro que recebia do Egito, para formar o que? Sua biblioteca, foi necessário obter um novo material de escrita. O resultado é conhecido aí como o velino ou
mais conhecido como pergaminho, né? E isso é muito importante para a gente conhecer isso aí. Nós temos também a questão dos manuscritos, né? Esse termo ele vem de duas raízes latinas: manus, mão, né? Mão, e scriptus, escrito, ou seja, escrito à mão, né? Palavra latina manus, mão, e scriptus, escrita, ou seja, escrito à mão. Então, seria um documento escrito à mão, conforme usado hoje. Essa expressão ela é restrita ao que as cópias da Bíblia feitas no mesmo idioma que foram originalmente escritas, né? Os originais autênticos, né, escritos pelas mãos de um profeta, um apóstolo, ou de um amanuense, né, sob a direção do homem de Deus, eram chamados de autógrafos, né, os quais não existem mais, né, eram chamados de autógrafos, né, e não existem mais, e por essa razão precisa ser o que? Reconstituídos a partir do que? De manuscritos antigos das Escrituras. Na ocasião em que a Bíblia foi impressa, 1455, né, por Gutenberg, havia mais de 2.000 manuscritos nas mãos de alguns letrados, né, todavia todos incompletos. Atualmente, há cerca de 4.000 manuscritos das Escrituras. O pastor falecido, né, o pastor Antônio Gilberto, que já descansa no Senhor, uma pessoa fantástica, onde com a maestria que ela é peculiar, informa, né, o porquê do desaparecimento de alguns manuscritos. Né? Por exemplo, você tem o costume dos judeus de enterrar todos os manuscritos estragados pelo uso ou qualquer outra coisa, né? Isso para evitar a mutilação ou interpelação espúria, né? Também os reis idólatras e ímpios de Israel podem ter destruído muitos deles ou contribuído para isso, né? Por exemplo, o terrível Antíoco Epifânio, rei da Síria, né, quando ele dominou a Palestina durante seu reinado, ele foi extremamente cruel, foi sádico, ele sentia prazer em aplicar torturas. E ele decidiu, em uma certa época, exterminar, né, extirpar a religião judaica. Ele assolou Jerusalém em 668, profanou o templo, ele destruiu todas as cópias que achou das Sagradas Escrituras. E nos dias, né, do imperador Diocleciano, né, os perseguidores dos cristãos destruíram quantas cópias acharam, né? Então, durante 10 anos, Diocleciano mandou vasculhar o império para quê? Para destruir todos os escritos sagrados, né? E chegou a julgar que tivesse destruído tudo, porque ele mandou cunhar uma moeda memorando ali, né, tal vitória. Então, você vê essa dificuldade aí, né? Então, nos tratados sobre a Bíblia, a palavra manuscrito ela é sempre indicada, você vai ver ali pelas abreviaturas maiúscula MS, ou no plural, né, MSS, manuscritos, né? E depois a gente vai ver isso mais para frente, né? Por exemplo, vamos falar sobre isso de uma vez, né? A classificação. Os manuscritos MSS, né, estão divididos em duas classes, né? Segundo as letras. Você tem unciais, né, do latim uncia, né, que significa polegada, né? Não são chamados dessa forma porque formam os escritos em letras maiúsculas, né, e sem separação de palavras, como se escrevesse, né, por exemplo, amo a Priscila, amo, amo a Josi, aí você escreve em letra maiúscula, Josi é minha esposa, né? Amo Josi, você coloca ela ali em toda maiúscula. Então são palavras unciais, são né, os manuscritos mais antigos, né? Cursivos receberam o nome por terem sido escritos com letras cursivas, né? A mão ali, em sua maioria, letras minúsculas, né? Mais comuns, principalmente no grego, né? Também ela é escrita, né, com palavras ligadas, né, entre si. Então você vê que, por exemplo, 4.500 manuscritos existentes, cerca de 300 são unciais e o restante é tudo cursiva, né? Por exemplo, você tem aí os grandes códices unciais, escritos em maiúsculos, né? Você tem o manuscrito sináitico, ou Códice Aleph, né? Códice Aleph,
né, que é um dos primeiros manuscritos nunciais datado aí de 340, que é o Sinático, né, que foi descoberto em 1844 pelo Dr. Constantino, né, tava ali no convento de Santa Catarina, no Monte Sinai, né, e esse pesquisador ele descobriu as páginas desse manuscrito, né, ali no monastério, onde os monges utilizavam para quê? Para acender fogo. Para você ver, né? Neste mesmo ano, né, ele descobriu 43 folhas de velhinho contendo ali porções da Septuaginta, né? 15 anos mais tarde, você vê que ele consegue obter o restante das folhas, né? Isso é muito importante também, né? Outra coisa interessante também é os manuscritos Vaticano, ou Códice B. Esse uncial, escrito em maiúsculo, né, famoso, datado do século IV, está escrito em grego e contém o que? A tradução da Septuaginta do Antigo Testamento, dos Apócrifos, né, com exceção dos livros de Macabeus e da oração de Manassés e de todo o Novo Testamento. No Antigo Testamento está faltando ali Gênesis 1 e 1, algumas porções, né, do Novo Testamento falta ali Marcos 16 tal, aquela coisa toda, né, mas aí você precisa ter aí fazer todo um aparato para saber algumas variantes textuais, para você descobrir o que está faltando em cada texto, né? E como o nome sugere, esse manuscrito ele se encontra aqui na Biblioteca do Vaticano, em Roma, né? Foi catalogado aí em 1481. Você tem também um manuscrito alexandrino, que é o Códice A. Esse manuscrito, né, o último dos três maiores nunciais considerados aqui, ele foi datado do século V, né? Embora contenha tanto o Antigo como o Novo Testamento, né, algumas partes estão faltando, né? Isso é muito importante para a gente. Você tem também outro manuscrito muito conhecido também, que é o manuscrito de Efraim, Códice C. Esse manuscrito ele contém partes do Antigo Testamento e do Novo, né? Então existe hoje, por exemplo, 64 folhas do Antigo Testamento e 145 do Novo Testamento, né? Ele talvez tenha se originalizado em Alexandria, no Egito, né? Ali data do século V, né? Ele foi chamado, né? Ele foi raspado, passou a ser chamado de palimpsesto, né? Ou seja, o texto foi apagado para que nesses pergaminhos se escrevesse os sermões de Efraim, né? Pai da igreja do século IV. Então, por essa razão, ele recebeu o nome de manuscrito Efraim. Né? Você tem também o manuscrito Beza, ou Códice D, também chamado de Códice de Cambridge, né? Data aí do século VI depois de Cristo. Este é o mais antigo manuscrito conhecido e escrito em 2 idiomas, né? A página do lado esquerdo é escrito em grego, né? Enquanto o texto correspondente em latim fica do lado oposto, à direita, né? Foi descoberto aí em 1562. Com algumas omissões, ele contém aí, né, Terceiro de João, né, e Atos. Traduções da Bíblia que você tem hoje. Nós estamos quase terminando, né? Você tem a transmissão da revelação da parte de Deus para os homens, gira em torno de 3 fases históricas. Você tem a invenção da escrita, né, antes de 3000 a.C. Você tem o início das traduções, que é antes de 200 a.C., e o surgimento da imprensa, né, antes de 1600. Né? Depois dos manuscritos, né, as formas mais importantes das escrituras que dão testemunho de sua antiguidade são as versões, né? A versão ela é uma tradução do idioma original, né, de um manuscrito para outro idioma. Então existem inúmeras versões, né, mas apenas algumas serão consideradas por nós aqui para que você possa, né, ter um exemplo, né, do que é. Né? Então, todavia, a gente vai seguir em frente necessário para você entender com clareza certos termos técnicos da história aí, da tradução da Bíblia. Por exemplo, definição e distinção. Em cada ramo da ciência, sei que você sabe disso, existem termos técnicos, né, usados para designar o seu significado. Esses termos jamais devem ser confundidos, pois o seu uso ele pode causar ambígua interpretação. Então, assim acontece quando o assunto é a tradução, em especial das Escrituras, né? Aquele que traslada de uma língua para outra, né, deve evitar confundir termos como tradução, tradução literal,
transliteração, né? Esses três termos estão intimamente correlacionados, né? Por exemplo, tradução. Ele é o processo da conversão de uma linguagem para outra, né? Por exemplo, você tem do inglês para o francês. Então esse é um trabalho feito que seria chamado de tradução. A tradução literal é a tentativa de expressar, né, com toda a fidelidade possível e o máximo de exatidão que o sentido das palavras originais do texto, né? Então trata-se de uma transcrição textual, palavra por palavra. Já a transliteração é o que? A versão das letras de um texto, né, de certa língua para as letras, né, correspondentes de outra língua. Por exemplo, a Septuaginta. O significado dessa palavra é 70, né? 72, mas é 70. A abreviação é a versão, né? A versão dela é LXX, sendo, né, chamada aí de versão alexandrina, por ter sido traduzida no reinado de Ptolomeu, Filadélfia, né, na cidade ali de Alexandria, no Egito. Né? Então, conta-se, né, que cerca de 72 eruditos procedentes da Palestina, né, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, viajaram para Alexandria e traduziram o Pentateuco do Antigo Testamento hebraico para o grego em 72 dias. Né? E faz necessário aqui salientar que com o tempo essa palavra viria, né, denotar a tradução para o grego de todo o Antigo Testamento hebraico. Essa talvez seja a mais importante das versões, né, por ser uma data mais antiga, influência sobre outras versões. Além dos 39 livros do Antigo Testamento, ela contém o que? Os livros conhecidos como apócrifos. Você tem, por exemplo, o Pentateuco Samaritano. Né? Essa obra foi, de fato, aí uma porção manuscrita, né, do próprio texto hebraico, não sendo, né, na verdade, uma tradução, né, muito menos uma versão. Ela contém os 5 livros de Moisés, né, pois os samaritanos aceitavam apenas o Pentateuco. Você tem também as traduções siríacas, né? Siríacas, né? Tem um acento no i, siríacas, né? É o idioma siríaco, o aramaico, né? Que era comparado ao grego koiné e ao latim da Vulgata. Era a língua comum do povo nas ruas. Então, as principais versões siríacas do Novo Testamento, nós temos, é o siríaco antigo, né? Que são conhecidos ali 2 manuscritos, né? Que é o siríaco curetônico, né, um pergaminho, né, do século V, né, que se encontra no Museu Britânico. Você tem o siríaco sinaítico, né, que é um palimpsesto do século IV, descoberto, né, no monastério de Santa Catarina. Você tem a versão peshita, né, a versão peshita, eu não tenho ela aqui, mas Deus me dando condições, eu vou comprar ela para trazer para os irmãos conhecer, né? A palavra peshita, ela significa simples, né? O comum, né? Sendo conhecida como Vulgata Siríaca, né? Tem apenas 22 livros do Novo Testamento, faltando ali 2 de Pedro, 2 e 3 João, Judas, Apocalipse, né? Segundo Champlin, né? Russell Norman Champlin, né, o peshita ele é representado por 350 manuscritos existentes, em alguns dos quais recuam aí até o século V e VI. Né? Outras versões siríacas surgiram dessas também. Né? Em 508, na Síria, em Herápolis, né? Você tem também, por exemplo, a tradução latina, que é a Vulgata Latina. Né? Por mais de 1000 anos predominou no cristianismo ocidental uma grandiosa tradução da Bíblia, que é a Vulgata Latina. Vários estudiosos haviam traduzido as escrituras para o latim, entretanto foi na pessoa do Sofrônio Eusébio Jerônimo, né, mais conhecido como Jerônimo, que a versão latina ela se firmou. Né? Por volta do século III, né, o latim começou a substituir o grego como língua de ensino no vasto mundo romano. Né? É uma língua mais de direito, né, uma língua mais jurídica. Né? É um texto uniforme, né, e confiável, era extremamente necessário o uso teológico e litúrgico. Então havia muita confusão a respeito dos textos latinos da Bíblia, considerados aí heréticos e controversos. É dessa época, né, os concílios de Nicéia,
Constantinopla e Éfeso. Devido à diversidade de versões, traduções, revisões bíblicas no século IV, Damaso, bispo de Roma, se eu não me engano, né, inconformado com a situação, providenciou uma tradução do texto da antiga versão latina. Então ele vai encarregar Jerônimo, né, que era então um erudito no latim, no grego, em hebraico, de fazer o que é uma tradução, que foi denominada Vulgata Latina. Então Jerônimo vai começar o seu trabalho com a tradução da Septuaginta em grego, né? Logo, né, desistiu do seu intento, visto que a Septuaginta era considerada, inclusive por Agostinho, verdadeiramente a palavra de Deus, inspirada e inerrante, né? Em vez de mera tradução não inspirada baseada em originais hebraicos. Mais tarde, ele vai sofrer oposição e saúde precária. Ele volta-se para o texto hebraico, né, que estava em uso na Palestina, como texto base para sua tradução. Então, ele vai concluir o seu trabalho em 405, e aí sua tradução latina do Antigo Testamento hebraico, né, que não recebeu ali uma boa recepção de imediato. Mas após a sua morte, a tradução do Antigo Testamento feita por ele, né, sobressaiu sobre as demais, servindo aí de base para a maioria dos tradutores da Bíblia anteriores aí ao século XIX. Isso é muito importante para a gente. Outra coisa interessante para nós aqui é as traduções para o português. A história registra, né, que o primeiro texto bíblico traduzido para a língua portuguesa foi produzido por Dom Diniz, né, rei de Portugal. Né, era um exímio conhecedor do latim clássico, né, estudioso da Vulgata. Dom Diniz deliberou que enriquecia sua língua materna, traduzindo o que? As Sagradas Escrituras para o nosso idioma baseado, né, como já dissemos aí, na Vulgata Latina. Né. Embora lhe faltasse perseverança, ele traduziu do latim, do próprio punho, né, 20 capítulos do livro de Gênesis, antes mesmo da tradução inglesa de John Wycliffe, né, que somente em 1380 traduziu as escrituras para o inglês. Fernão Lopes afirmou, né, no livro, né, no estilo cronista do século XV, que Dom João, um dos sucessores de Dom Diniz, ele, ao trono português, fez grandes letrados em linguagem dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, das Epístolas de Paulo, para que aqueles que ouvissem fossem o que? Mais devotados a Deus. Esses grandes letrados eram o que? Padres que também se utilizaram da Vulgata Latina no trabalho de divulgação. Né? Isso é muito interessante para a gente. Né? Nessa época, a imprensa ainda não havia sido o que? Inventada. Então, os livros eram produzidos em forma manuscrita, fazendo-se uso ali de folha de pergaminho. Então, tornava a circulação extremamente reduzida. Né? E por ser isso, um trabalho lento, caro, era necessário que ou a Igreja Romana ou alguém muito rico assumisse, né, o custeio do projeto. Então, ninguém mais indicado para isso que os nobres e os reis. Né? A primeira harmonia dos evangelhos em língua portuguesa, preparada em 1495 pelo cronista, né, Valentim Fernandes, intitulada de Vita Christus, né, teve os seus custeios de publicação pagos pela rainha Leonor, né, esposa de Dom João II, né, 5 anos após o descobrimento do Brasil. Ela mandou imprimir, né, o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas universais de Tiago, Pedro e Judas, João, que haviam sido traduzidas, né, do latim vários anos antes pelo Frei Bernardo de Brinega. Todas essas obras, né, ao longo dos séculos, elas sofreram, né, perseguição da Igreja Romana. De muitas delas só escaparam com um ou dois exemplares hoje, raríssimos hoje. A Igreja Romana, ela amaldiçoou todos os que conversassem, né, com essas traduções da Bíblia em idioma vulgar, conforme eles denominavam. Né. Aí você tem também um outro período muito importante, aparece uma pessoa muito importante aí também, que é João Ferreira de Almeida, que aí você já tem período de traduções mais completas. Né. Então, aprove a João Ferreira de Almeida, né, a grandiosa tarefa de traduzir
pela primeira vez para o português o Antigo e o Novo Testamento. Muito fantástico, foi tremendamente usado por Deus, né? Foi tremendamente usado por Deus. Antes dos 17 anos de idade, ele iniciou ali o trabalho de tradução da Bíblia para o português, né? Mas, lamentavelmente, né, ele perdeu o seu manuscrito e teve que reiniciar a tradução em 1648. Por ele ser um grande conhecedor do hebraico, do grego, né, João Ferreira de Almeida, ele pôde utilizar de manuscritos dessas línguas, né, calcando aí a tradução no chamado Textos Receptos, né, do grupo bizantino, né. Então, durante esse exaustivo e criterioso trabalho, ele também se serviu das traduções holandesas, a tradução de Beza, a Vulgata Latina, né. Então, João Ferreira de Almeida ele vai concluir o seu trabalho no Novo Testamento em 1676, né. E naquele ano, né, o manuscrito para ser impresso na Batávia. Então, é muito interessante. Então, em 1681 surge aí o Novo Testamento em português, né, trazendo, né, os seguintes, né, o Novo Testamento completo em português. A gente sabe que milhares de erros foram detectados no Novo Testamento de Almeida, muitos deles produzidos pela comissão de eruditos que tentou harmonizar o texto em português com a tradução holandesa, né. O próprio Almeida identificou mais ou menos 2.000 erros na tradução, né. E outro revisor, Ribeiro dos Santos, afirmou ter encontrado um número bem maior. Mas logo após a publicação do Novo Testamento, Almeida iniciou a tradução do Antigo Testamento. E ao falecer em agosto de 91, havia traduzido até o livro do profeta Ezequiel, né, a parte do Antigo Testamento. Então, em 1748, o pastor Jacobus, né, reiniciou o trabalho, né, interrompido por Almeida, e 5 anos depois, né, em 1753, foi impressa a primeira Bíblia completa em português, em 2 volumes. Então estava, portanto, aí concluído aí o inestimável trabalho de tradução da Bíblia por João Ferreira de Almeida. Apesar dos erros iniciais, né, ao longo dos anos, estudiosos evangélicos nós temos aí João Ferreira de Almeida para os leitores de fala portuguesa. Você tem também a tradução de Figueiredo, uma tradução muito interessante também, né, para ser estudada. A Bíblia no Brasil, em 1847, foi publicado em São Luís do Maranhão, o Novo Testamento, traduzido aí pelo Frei Joaquim, né, de Nossa Senhora de Nazaré, que baseou, né, o seu texto na Vulgata Latina. Então, esse foi, portanto, o primeiro texto bíblico traduzido no Brasil. Essa tradução tornou-se famosa por trazer, né, o seu prefácio pesadas acusações contra as Bíblias protestantes, que, segundo os acusadores, né, eram falsificadas, né, e falavam contra Jesus Cristo e contra tudo que há de bom, né. Então, né, isso é muito interessante para a gente. Em 1909, né, o padre Santana publicou sua tradução do Evangelho de Mateus, vertido diretamente do grego, né. 3 anos depois, Basílio de Teles publicou a tradução do livro de João, né. Aí depois veio, né, J.L. Assunção, que publicava o Novo Testamento, né, baseado aí na Vulgata Latina, né. Então o Brasil foi muito bacana, né. Por exemplo, o padre Humberto Rondler, que foi o primeiro católico a traduzir no Brasil o Novo Testamento diretamente do grego, né, publicada pela Instituição Católica Romana Cruzada Boa Esperança. Em 1930, essa tradução, né, por estar baseada nos textos considerados inferiores, sofreu aí severas críticas, né. Aí começa aí a grande empreitada das sociedades bíblicas, né, que empenhadas aí na disseminação da Bíblia no Brasil, patrocinaram, né, uma nova tradução das Escrituras para o português, baseadas nos melhores textos que utilizados aí por João Ferreira de Almeida, né. Então, essa comissão consistia, né, composta de especialistas nos vernáculos originais, né. Entre eles temos lá o gramático Eduardo Carlos Pereira, que fez uso, né, de ortografia correta,
um vocábulo erudito, né? Publicado em 1917, ficou conhecido como a tradução brasileira, né? Apesar de ainda hoje, né, apreciadíssima por um grande número de leitores, essa Bíblia não conseguiu se firmar assim, como um grande culto. Aí coube a um padre muito conhecido, Mato Soares, realizar a tradução mais popular da Bíblia entre os católicos da atualidade, né? Publicada em 1930, na Vulgata Latina, a tradução possui notas que parecem, né, defender os dogmas da igreja, né, por esse motivo recebeu apoio papal. A primeira revisão da Bíblia em português feita pela pela Sociedade Bíblica Trinitariana, né? Então, o primeiro projeto escolhido, né, na língua estrangeira para a sociedade foi o português. O reverendo Thomas Boy, né, foi encarregado de liderar esse empreendimento. Então você tem hoje aí, né, que é a Almeida Corrigida Fiel, que é um texto fantástico, 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 eu digo para os irmãos, né? Aí começam as imprensas, né, brasileiras a imprimir, as sociedades bíblicas do Brasil, né? Você tem aí a versão aí, né, linguagem de hoje, NVI, NVA, NAA, e assim vai indo, né, para que eu e você temos aí hoje a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar tremendamente em nome do Senhor Jesus. Vamos parar por aqui, vamos exceder muito o nosso tempo, mas espero ter de alguma forma, né, lançado luz no seu coração, na sua mente, que você possa aí amar a palavra de Deus, né? Ler, pesquisar, meditar e receber a iluminação do Espírito Santo, né? Que Deus possa te abençoar tremendamente. Em nome de Jesus, até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus.